Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior, o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. E a mensagem de hoje, nós vamos falar sobre a prisão de Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, né? Está lá a prisão de Pedro. Essa prisão de Pedro, eu quero que todos vocês entendam que Pedro, ali, nessa mensagem, vai estar representando a igreja. O mesmo que aconteceu com Pedro, acontece com todos nós, porque prisão não é só atrás das grades. Muitas pessoas, muitas famílias, muitos irmãos, um está preso, por exemplo, em uma enfermidade, estão de cama, ele está aprisionado ali naquela situação de enfermidade. Outro é problema na família, às vezes marido com problema, a pessoa está presa num casamento, mal sucedido, e a pessoa fica como refém de uma situação. Outros estão refém de filhos, problemas na droga. Então a pessoa é acorrentado pelo problema. Uns é acorrentado por Satanás, filho das drogas, às vezes preso, não é? Por sua má conduta, não é? E então Pedro vai estar assim representando toda a igreja, porque todos nós estamos sujeitos, estamos debaixo do pecado. Deus encerrou todos debaixo do pecado. Nós somos prisioneiros. Então, o que eu quero mostrar nessa mensagem, algumas passagens, como que Deus libertou, como que Deus promete o livramento. Veja lá o caso do Gadareno. Quantos anos aquele rapaz estava levando problemas para a família, problemas para o vilarejo, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos aprisionada naquela enfermidade, outros com problemas de desemprego, com dívida, está aprisionado em situações difíceis, não é? Mas nós vamos ver a palavra de Deus, basearmos, né, a nossa vida, e depois nós vamos encerrar com Pedro na prisão, e para ver como que todos, não é? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas as aflições, de todas. Então, vamos começar. A mensagem vai ser baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 a seguir, né? Muito bem.
mas nós vamos ver assim alguns versículos para ver como que Deus trabalha em nossa vida. Muito bem, nós vamos começar por João, Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33, 36, que diz assim, João capítulo 16, versículo 33, que diz assim, tenho-vos dito isto, tudo isso aí é para a igreja, viu? Para a igreja, para os irmãos, servos de Deus, todo que está debaixo de luta, de problema, todos nós temos que estar cientes, porque foi o nosso mestre quem disse, a palavra é de Jesus. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, o que ele quer dizer? Que nós que somos seguidores dele, estamos com a vitória garantida em Jesus Cristo. Então nós vemos que no mundo nós teremos aflições. Uns é de um jeito, outro é de outro. Então nós vemos Jesus já explicando que nós iremos passar por aflições. Termina uma, começa a outra, viu? Não tem férias para ninguém. Todos nós, até a vinda de Jesus, estamos subindo os degraus. Né? Estamos subindo os degraus. Termina um degrau, logo em seguida tem outro. Salmo 34, versículo 17, diz assim, os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele livra de todas as suas angústias. Os justos clamam a Deus e o Senhor os ouve. Ele livra de todas as aflições, todas. Não é a metade das aflições, é todas as aflições. Os justos, os que são justificados por Jesus Cristo. Versículo 18 diz assim, Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O Senhor está perto de nós. O Senhor está perto de nós. E diz mais. Versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muito bem. Então nós vemos aquela mulher que cada Senhor, eu estou com uma filha completamente endemoniada, e Jesus o libertou. A mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que andava com a coluna invertida, dobrada, curvada, 18 anos, aquele senhor que tinha a mão ressequida, não podia trabalhar, não é? O cego, olha, o trabalho dele era pedir esmola, não sabia nem quanto ele ganhava, não é? Então nós vemos que todos os problemas Jesus livrou, libertou, e tem sido assim desde a fundação do mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. É Ele que está na frente de todos nós.
Ele está na frente da sua igreja. Agora nós vemos Pedro, capítulo 4, 1 Pedro 4, versículo 12. Olha a palavra que Pedro diz, não é? Para todos nós. Temos que prestar atenção nessa palavra, que diz assim: amados, igreja, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. É tanta prova, às vezes a mãe, os pais estão tranquilos, daqui a pouco vem notícia: olha, o seu filho está na cadeia, seu filho fez isso, seu filho, e aquela tribulação, aquele problema, aquele mal-estar dentro de casa, aquela prisão, uma situação difícil, o demônio acorrentando os nossos filhos, jogando na droga, jogando. Não vá pensar porque os pais são crentes, os filhos também são crentes. Não, nem todas as famílias são assim. Tem muitos pais que são crentes, são servos de Deus, mas os filhos são verdadeiros demônios. Veja no caso do louvado seja Deus, de Josafá. Era uma bênção de Deus. Veja, Jorão, o filho dele, casou com a filha de Jezabel, de Acabe, Atalia. E veja que, de graça, esse Jordão, esse Satanás, matou 7 irmãos deles. 6 irmãos foi, né? Era 7 com ele. Ele matou 6 irmãos dele de graça. Ele já era o governador anunciado pelo pai. E veja a tribulação que ele levou na família. Matou o próprio irmão. Que nem Abel, a Caim matou Abel. Olha a tribulação que estava dentro daquela casa lá de Adão. Veja quanta família destruída, inclusive a família de Davi, que é o segundo coração de Deus. Os filhos dele eram demônios. Veja o filho que queria matar a Davi. Então nós vemos, nós não é porque nós somos crentes, servimos a Deus, que nós não estamos sujeitos a isso aí. Quantos crentes abençoados que tem filho que é uma desgraça, é um verdadeiro demônio, fica judiando dos pais. Então nós vemos o que Jesus está falando. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês que são meus seguidores também vão vencer o mundo. Veja como que nós estamos aprisionados nessas situações. Não é só atrás das grades, não. Não é só numa cadeia pública, não, que o homem fica aprisionado. Às vezes ele fica aprisionado dentro de uma enfermidade. Então nós vemos, louvado seja Deus. Olha que palavra confortante, hein? Amados, Pedro falando, não estranhe as ardentes provas que vêm sobre vocês, que vêm sobre nós. Parece coisas estranhas, mas que coisa estranha é essa? Mas olha bem que diz a palavra: mas alegrai-vos, versículo 13, no fato de ser de participante das aflições de Cristo. Essas aflições que vêm na nossa vida é porque nós somos participantes das aflições de Cristo. Nós vamos herdar o céu, mas aflições também nós vamos herdar.
tudo. Aqui na terra nós vamos herdar tudo. Mas alegrai-vos no fato de seres participante das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Quando ele manifestar, e nós dissemos, ora vem, Senhor Jesus. Ele vai nos levar-nos embora para casa, embora para o arrebatamento, aquilo que ele prometeu. Ele vai nos levar para as mansões celestiais. Então nós vamos continuar nesse propósito da bênção de Deus. E vejam, louvado seja Deus, que Pedro, louvado seja Deus, no capítulo que nós vamos ler aqui, por aquele mesmo tempo, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Ele começou a perseguição na igreja. Então nós vemos, naquele tempo de Herodes, já fazia 2 anos, e a igreja começou a ser perseguida, Então nós vemos que o governo da Judéia, estava então na mão de Herodes. Ele era o governador da Judéia. E mantinha também o cargo de tetrarca, Tetrarca da Galileia. Então, o tetrarca, ele governa a terça parte do país, de uma província, A terça parte é governada pelo tetrarca, um governador, E Herodes era esse governador, que foi colocado, por Cláudio, o governador, o Herodes Antipa, ele era súdito de Cláudio, o imperador romano. O imperador romano, Cláudio, era o império, é ele que era o bambambam, ele que era o manda-chuva, ele que era o imperador. E ele que distribuía os governadores. Herodes, ele foi colocado ali na Judéia como governador, porque ele falava o mesmo idioma, ele era também, porque Herodes, ele é da linhagem de Jacó e de Esaú, Ele é descendente de Esaú. E vejam que ele, o pai dele, todos os Herodes, como Cláudio queria colocar um governador que se alinhasse com os judeus, para ter paz. Olha a inteligência do Império Romano lá, porque ele não queria problema. Então Herodes, o que diz as Escrituras? Olha bem, o Herodes, ele era um prosélito. Ele era um prosélito. Jesus fala sobre esse prosélito. Olha bem, o que é um prosélito? Primeiro vamos ver isso aí. O que é um prosélito? No caso de Herodes. Olha, um prosélito quer dizer,
recém-convertido da religião judaica. É um novo convertido da religião. Ele se converteu à religião judaica. Ele entrou numa seita lá, né, da Judéia, e ele se converteu para mostrar para o Cláudio, o imperador, que ele tinha o domínio da Judéia, que tinha paz, ia manter paz ali na Judéia, por ele ser do mesmo povo. Só que os judeus nunca aceitaram a Herodes. Mas vejam que a palavra de Jesus, eu quero ler aqui, Mateus capítulo 23, no versículo 11, ela diz assim, deixa eu ler para vocês verem o que Jesus falou dessa situação do prosélito. Olha bem, diz assim, Jesus falando dos hipócritas, né? Ai de vós, escribas e fariseu, hipócrita, falso, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, novos convertidos para a sua religião. E depois de ter desfeito, o fazei filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. E Herodes entrou, ele era um processo novo, recém-chegado na religião judaica, que ele não era judeu, ele era descendente de Saul. E nós vemos, louvado seja Deus, que ele, e todos nós sabemos, quem matou Jesus? Foram os judeus, foram os irmãos dele que matou ele. E nós vemos que mataram a Jesus, perseguiram a igreja, os judeus, essas falsas religiões, judaísmo, saduceus, as outras entidades que tinha ali em Israel. E Herodes aumentou o time deles, entrou nessa hipocrisia também. E olha agora a seguinte a lição que nós vamos entender, para eles agradarem os judeus, porque o judeu perseguia a igreja de Jesus. Olha bem o sacerdote, aqueles mestres, a igreja sofreu na mão desse povo. Inclusive Paulo também perseguia a igreja de Jesus. Paulo também fazia parte desse time de hipócrita. Depois ele se converteu a Cristo. Então nós vemos, olha bem o que diz a palavra de Deus, e matou a espada Tiago, irmão de João. Versículo 3. E Herodes vendo que isso agradara os judeus. Como o judeu ficou feliz. Ah lá, mas um cristão que foi cortado, foi morto à espada. Ah lá, mas um cristão que tiramos do caminho. E Herodes, esse falso cristão não, esse fariseu, matou o servo de Deus para agradar os judeus. E olha a continuação da leitura. E vendo que isso agradara os judeus, continuou, mandou prender também a Pedro, e era o dia do pão asmo. E veja bem, para fazer média política, para mostrar para Cláudio, o imperador, que ele estava no domínio, ele queria agradar os judeus, que
que eram judeus que perseguiam a igreja de Cristo. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 4, e havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 grupos de soldados. E cada grupo tinha 4 soldados. 4 grupos são 16. 16 soldados para guardar um homem inocente, para agradar um demônio chamado Herodes, por causa de sua política. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vejam, louvado seja o nome do Senhor. 4 quaternos de soldados para que guardassem, querendo, olha bem, querendo apresentá-lo. Ele queria apresentar Pedro ao povo depois da Páscoa. Depois da Páscoa, era mais um servo de Deus que ia morrer. Estava condenado à morte. E veja, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ver a palavra do Senhor, como ela nos acompanha. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14 e 15. Se o meu povo que pertence somente a mim orar, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Promessa de Deus, lá pela boca de Salomão. Muito bem. Agora nós vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 12, 5. Pedro, porém, era guardado na prisão, esperando a Páscoa passar para ser degolado. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Liberta Pedro, Senhor. Liberta Pedro, Senhor. Pedro está representando a todos nós. E vejam, louvado seja Deus, se a minha igreja, se os meus servos clamar e orar a mim, eu ouvirei a sua oração. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos, disse Tiago, capítulo 5, versículo 16 de Tiago. Se a minha igreja orar, eu ouvirei lá do céu a sua oração. E vejo, louvado seja o nome do Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. O que Deus quer dizer para nós? Pedro já morreu. A igreja primitiva já foi, não disse mais ninguém. Ninguém, nem pensar. Nem os que foram, a igreja que foi formada depois dela, 5, 10, 20 igrejas formadas depois dela lá, não existe mais. Não existe mais. Mas a palavra permanece. E ela tem o mesmo efeito na minha vida e na sua. E a igreja fazia contínua oração: Senhor, liberta Pedro. É assim que você tem que fazer. Para Deus libertar os seus filhos da droga. Para Deus libertar os seus filhos. Senhor, liberta o meu filho. Ele está acorrentado nas drogas. Ele está preso nas drogas. Satanás acorrentou meus filhos.
às vezes meu marido, minha esposa, muitos estão presos pelo demônio. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. É assim que temos que fazer pelos nossos filhos, é assim que nós temos que fazer para o nosso povo, é assim que temos que fazer para nossas igrejas. Quantos filhos dos servos de Deus estão enfiados na droga, na prostituição, no crime? E nós vemos, louvado seja Deus. Não pense que a família de crente é perfeita. Tem anjo, mas também tem Lucifer. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Liberta Pedro, Senhor. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Amado, não vos estranhei as ardentes provas que vêm sobre vós, como se coisas estranhas vos acontecessem. Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos no Salmo, glória a Jesus. Nós vamos ver ainda Provérbios 15, versículo 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Jó capítulo 28, versículo 24, a palavra de Deus continua a dizer assim: porque a sua vista, evangelista Eugênio, a vista de Deus, evangelista Eugênio, ela alcança os lugares mais distantes do mundo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Davi ainda falou: se eu subir ao céu, aí tu está. Se eu descer até o Hades, também ali tu estás. E a vista dos olhos do Senhor está em todos os lugares. Continuando Jó, repetindo: porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Os olhos dele com certeza estão na tua casa. Está vendo o seu sofrimento. Está vendo também a sua paciência. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. A hora da tentação que há de vir sobre os moradores da terra. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. O livro de Jó, capítulo 34, versículo 21. Pois ele sabe tudo o que fazemos. Ele vê todos os passos que damos. Todos os passos que damos, ele vê. Então não precisamos se preocupar. O que nós temos que fazer é orar. E a Bíblia fala que se nós orarmos a Deus, e ele fala: os meus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. Ele está falando do templo. Hoje nós é que somos o templo do Espírito Santo. Então de nós ele vai ouvir a oração, porque é ele quem disse isso. Não foi no templo de Salomão lá que ele falou? Ah, Salomão, se meu povo que clama pelo meu nome eu te humilhar e orar, né, eu ouvirei do céu
e sararei a terra, resolverei o problema. Isso era no templo. Mas o templo agora acabou, o templo agora do Espírito Santo é nós, é você, é a igreja, não a igreja tijolo, a igreja ser humano, porque Deus ora no nosso coração. Deus mora dentro de nós, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus, que ainda, que diz assim, o Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. No Salmo 142, versículo 5 e versículo 7, diz assim: a ti, Senhor, clamarei, e disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. A minha riqueza aqui é o Senhor na terra dos viventes. A nossa riqueza, a nossa porção aqui nesse mundo é Deus, é Jesus. Então nós vemos que no versículo 5, 7, diz assim, terás minha alma na prisão, tira minha alma da prisão, para que te louve o teu nome. Tira, Senhor, a minha alma da prisão e vejo, louvado seja Deus. Nós vamos ver agora, louvado seja Deus, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu o meu clamor. Então nós vemos, agora eu quero ver o Salmo 102, preste atenção, 19 diz assim, Salmo 102, 19. Então o Senhor, do seu lugar santo, nas alturas, Ele olhou do céu para a terra, a fim de ouvir o gemido dos prisioneiros e libertar os que tinham sido condenados à morte. Para libertar o que tinha sido condenado à morte. Todo aquele que estava no corredor da morte. Que nem no meu caso, o diabo já tinha me tragado. E veja que o Senhor me libertou. E nós vemos que Pedro, na prisão, Deus enviou seu anjo. Deus enviou seu anjo e libertou a Pedro. Deus libertou a Pedro. Todos os 16 soldados. E outra, Pedro estava algemado. Tinha uma corrente presa no seu pulso. E outra no pulso do soldado. E assim estava ele algemado, acorrentado, seguro por 2 soldados. E era uma questão política. Veja que Deus não tomou conhecimento se a ordem veio de Herodes ou não. Deus mandou o seu anjo. E o anjo desceu, foi até ali. Todos os soldados ficaram hipnotizados. E veja que a porta abriu automaticamente, abriu sozinha, sem fazer ruído. Era 2 soldados, um com cada corrente amarrado no seu pulso e no pulso de Pedro, um de cada lado. Não tinha como ele escapar. E vejam que a morte dele era certa. Mas não foi Deus que sentenciou ele à morte. E nós vemos, os soldados não viram a presença do anjo. E o anjo livrou a Pedro. Mas por que o anjo livrou a Pedro? Porque foi uma ordenança divina. E por que Deus ordenou? Porque ele ouviu a oração da igreja. Senhor, liberta Pedro, Senhor. Liberta Pedro, Senhor. É assim que temos que clamar. Senhor, liberta meu filho. Senhor, liberta meu marido.
Senhor, liberta minha esposa. Senhor, liberta todos aqueles que estão acorrentados por Lucifer, todos aqueles que estão presos pelo demônio, todos aqueles que estão presos nas drogas. Senhor, liberta. Nós dependemos de Ti, Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus. E Deus libertou a Pedro. Deus ouviu o clamor da sua igreja. Deus ouviu o clamor do seu povo. Aí valia para aquele tempo lá, e ela vale também, porque a palavra de Deus ela é viva. Enquanto tiver o Espírito Santo na terra, a palavra de Deus, ela vai ter esse valor. Louvado seja o nome do Senhor. E tem esse cumprimento na vida de todo aquele que serve a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E veja o provérbio, para nós encerrarmos, capítulo 11, versículo 8, que diz assim, preste atenção nesse provérbio. O justo é liberado da angústia, e o ímpio fica no lugar dele. Deus liberou a Pedro da morte. Ah, é? Muito bem. E quem morreu no lugar dele? Herodes. Morreu comido de bicho. No mesmo capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, Deus salvou um e colocou um Satanás no lugar de Pedro, para morrer no lugar de Pedro. Fora o soldado que Herodes mandou matar, porque Pedro tinha fugido. Fugido não, tinha se liberado. Louvado seja o nome do Senhor, pelo anjo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmão, que Herodes morreu por aceitar uma honra que não lhe cabia, para aceitar uma honra que não lhe cabia. E aquele povo desviado, hebreus desviados, este é um homem de Deus, ele fala como Deus, e ele era um homem, ele sabia que ele não podia pegar essa honra para si, e ele recebeu essa honra para si, e ele foi morto, comido por bicho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tirou Pedro da morte e enfiou Herodes em seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, essa mensagem, vamos refleti-lo. É o que todas as famílias na face da terra estão passando. Porque o demônio não escolhe família não, viu? Ele entra em todo lugar. Não tem família de pobre, de rico, não tem esse negócio não. Ele entra em todo lugar, lá na África, nos Estados Unidos, no Japão, em lugar rico, em lugar pobre. Para ele não tem isso, porque o diabo não está atrás de prata nem de ouro, ele está atrás de alma. Então nós vemos que para ele o que vale é a alma, é o corpo, ele enganar as pessoas. Então nós vemos, todos nós passamos esses problemas. E vamos ficar com a palavra de Jesus para nos confortar. Em João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim, olha que Jesus bendito falou para nós. Tenho-vos dito isto, que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu, ele está dando toda a garantia que somos seguidores dele, também vencer. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.